Acharam? Está na... não está ali não, agora está. Lucas capítulo 8, versículo 5. Vamos ler a palavra do Senhor. Pode permanecer sentado, mas com muita reverência. Tá? Vocês ficaram um tempão em pé. Vamos ler. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada, e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre as pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu, deu boa colheita a 100 por 1. Tendo dito isto, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. Ele disse: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas a outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria, quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são as que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida, e não amadurecem. Mas os que caíram em terra boa, são os que com coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Amém? Papai, obrigado pela leitura da tua palavra maravilhosa. Espírito Santo, eu peço que o Senhor apenas me use nessa noite. Que o Senhor venha falar a palavra qual o Senhor propôs para o coração de cada um aqui, cada um que está assistindo. Que o Senhor cresça ou diminua, apenas me usa como canal nas tuas mãos. E que esses jovens, assim como eu, sejamos alimentados, sejamos instruídos, sejamos encorajados pela tua palavra. É o que eu te peço agora em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos. Então, eu quero começar perguntando para vocês. Quem aqui já plantou um feijão no algodão? Eu sei, irmão. A gente já... Feijãozinho no algodão. E como é que a gente fazia? Vamos lá. Aula de ciências. Minha filha fez essa experiência faz pouco tempo. Primeiro você precisa umedecer o algodão com água. Depois forre o fundo. Vou dar a receita para vocês. Depois forre o fundo do copo descartável, um pratinho com algodão umedecido. Coloque seu feijão sobre o algodão. Coloque um copo em um local iluminado e não deixe o algodão secar. Aí você vai colocando água, sempre aos pouquinhos. Mais ou menos em 3 dias, a raiz começará a aparecer e um pouco mais tarde o seu feijão vai começar a nascer. Então vocês já plantaram feijão? Depois forma uma raiz. E depois começa a subir o caule e as primeiras folhas. Então, todo mundo aqui já fez essa experiência. Tem uns que plantou feijão, tem uns que tentou plantar alguma coisa. Irmão, quando eu mudei para cá, para o Paraná, que eu era de São Paulo. Aí quem vê pensa até que eu sou um rapaz prendado. Só que não, né? Aí no fundo da casa do meu pai tinha um espaço assim com pedra. Aí eu puxei assim, inventei de plantar rúcula. Irmão, botei a rúcula ali. Até que deu umas rúculas assim, mas foi pouco. Umas folhinhas aqui, uma ali. Depois eu desisti. Eu vi que a área da agricultura não era muito meu forte. Falei, esse negócio de plantar aí não vai dar certo não. Mas podemos deixar o feijão ali, depois desse processo? Eu falei que a gente coloca feijãozinho, algodãozinho, e o feijão começa a crescer, certo? Começa a fazer aquelas raizinhas e a crescer. Depois que ele começa a crescer, a gente pode continuar deixando ele ali naquele copinho, naquele pratinho? O que acontece? Se a gente não mudar ele daquele recipiente, aonde ele está, onde ele cresceu, aquele feijão vai morrer. Para ele continuar vivo, ele precisa achar um lugar com bastante terra. Talvez se você cavar um buraco, eu não sei, tá? Não sei, não tenho expertise
de plantar feijão, irmão. Eu estou falando da experiência do copinho, tá? Depois vai maiar eu não. Falar assim, não é assim que planta feijão. Eu falei, não sei. Estou falando do copinho. Mas acredito que se você fizer uma cova na terra e plantar, aquele feijão vai crescer. Ele vai fixar suas raízes e vai brotar. E o que isso tem a ver com a palavra? Eu não quero ensinar vocês a plantar feijão e nem mexer com a agricultura. Não é o meu foco, não é o meu intuito. Mas eu queria usar para fazer uma analogia de como uma semente germina e o que ela precisa para crescer e dar frutos. E o que isso tem a ver, qual a relação que isso tem com a parábola do semeador que nós lemos? É onde eu queria chegar agora. Isso tem a ver com qual tipo de solo está plantado ou está fixado aquele feijão. Trazendo para a parábola, que tipo de solo está plantado no nosso coração a semente da palavra de Deus. Amém? Como a palavra de Deus ela está sendo absorvida no nosso coração. Então eu quero que vocês imaginem que o coração nosso, figuradamente essa terra, o solo. O que está sendo plantado no seu coração? Como a semente da palavra está sendo semeada no meu e no seu coração. Como está se dando esse processo? E é esse sermão que o Senhor me deu há muito tempo, que se chama Terrenos do Coração. Antes disso, eu ainda quero, a título de introdução, a guisa de introdução, perguntar para vocês sabem o que é uma parábola? A parábola, ela vem da palavra grego parabole. Ou seja, Jesus usava muito isso para fazer comparações. Ele fazia um paralelo, explicando uma parábola e trazendo aplicação para a vida dos seus discípulos, para a vida deles e para a nossa vida até os dias de hoje. Junto ao mar, ajuntou a multidão, ele entrou em um barco sobre o mar e toda a multidão estava na praia em pé. E ele começou a contar essa parábola. Então nós já lemos no texto base, o que é essa semente? A semente é a... O que é a semente, irmão? Acabamos de ler? Aleluia. Responde aí em casa você. Semente é a palavra de Deus. E ele diz que o semeador semeia a palavra. E quem que é o semeador? Quem que é o semeador, irmão? Jesus fala assim, o semeador sai para semear a semente. A semente é a palavra de Deus. Quem é o semeador? Sou eu e é você. Deixa eu te perguntar, jovem, o que você anda semeando? Jesus disse que você é o semeador. O que você anda semeando? Que semente que você anda plantando por aí? Começa a pensar aí, jovem. Não cutuca o seu irmão do lado, não, irmão. O que você anda semeando? Todo aquele que decide semear a palavra de Deus é um semeador. Muitos acham que é só o pastor, é só os líderes, é só os diáconos, é só o presbítero. Não, irmão. Jesus falou a todo mundo: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, cure os enfermos em meu nome, expulse os capirotos, dá uns bicudos nos cão em meu nome e leve o evangelho da paz. Isso foi só para os pastores? Foi para todos nós. Então você é um semeador. E eu quero te perguntar, se a semente é a palavra de Deus, nós somos semeadores. Isso eu quero perguntar para você o seguinte: a mesma semente produz o mesmo fruto ou produz frutos diferentes? A mesma semente é a palavra de Deus, mas quando você semeia ela produz o mesmo fruto ou ela produz fruto diferente? Como assim? O que vai definir esses frutos é o terreno em que essa semente caiu. Nós vemos aqui na parábola que o que vai definir se essa árvore, se essa plantação vai crescer e vai dar frutos, vai depender do terreno em que essa semente caiu. E esse terreno, irmão, Jesus está falando aqui nesse contexto, esse terreno é o coração do ser humano. Ou seja, o que vai definir a sua vida, jovem, o que vai definir a sua jornada cristã, vai depender de como está o terreno do seu coração. Se ele é fértil
ou não. E Jesus aqui ele fala de 4 tipos de terrenos. Deixa eu perguntar, como é que está o seu coraçãozinho hoje? Como é que está o terreno do seu coração? Está fértil? Está receptivo para a palavra? Ou você está, coraçãozinho duro, sabe? Aqueles torrão duro. Acho que o pessoal que já furou valeta, irmão, aquelas terras duras, né, João? Muito tempo atrás, irmão, eu já furei valeta. Parece que não, mas já. Batendo naquelas terra dura. Como é que está seu coração? Molinho? Duro? Vocês estão aqui? Vocês estão muito quietos, gente. Dá um glória aí, aleluia. Ou seja, tem 4 tipos de terrenos. E eu quero conversar com vocês esses 4 tipos. E eu quero que você identifique. Que tipo de terreno hoje é o seu coração? Primeiro tipo de terreno, à beira do caminho. E ele falou, o semeador saiu a semear, e a semente caiu à beira do caminho. E de cara eu quero te falar o seguinte, a beira do caminho não é o caminho. A beira do caminho não é o caminho. O que Jesus disse? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Pastor, mas o caminho está aqui. Caiu quase ali. Irmão, o quase não é o caminho. Quase não é o caminho. Aquela semente caiu à beira do caminho. Jesus disse que nós não deveríamos desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Mateus 7,14 diz assim: como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. João 14,16, foi o que eu falei, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E essa semente caiu à beira do caminho, ou seja, à margem. Não estava no caminho, e por de fato não estarem no caminho, essas pessoas estão em desvantagem, e a semente que cai ali não vai ser produtiva. Vamos falar mais um pouquinho. Imagine um campo arado. Para quem mexe em plantação, de soja, de milho, tem as máquinas, tá? Eu não sou expertismo no assunto, mas a gente sabe um pouquinho. Tem as máquinas que vão passando, preparando o solo, e elas fazem as linhas de plantação. Elas fazem as linhas, e a máquina já vai fazendo a cova e a plantadeira já vai pulando semente. Se uma semente daquela não cair dentro da cova certinho, cair por cima, ela vai pegar aquela semente? Ela vai dar fruto? Se a semente cair ali, irmão, e não for naquela cova, não for no lugar exato, na terra onde ela foi preparada para ser plantada, ela vai ficar ali à beira do caminho e ela vai ficar inútil. E é assim a palavra de Deus quando ela vem no nosso coração, mas ela não entra no nosso coração. Ela fica à beira do caminho. Aonde está a palavra de Deus no seu coração hoje? Está aqui dentro, simbolicamente, porque o coração, vocês sabem que quando a Bíblia fala de coração, ela fala da sua. Aonde está a palavra de Deus? Está à beira do caminho ou está dentro do seu coração? Aonde essa semente está caindo? No terreno do seu coração. E os fariseus, eles não entendiam. E Jesus falava por parábolas, ele falava assim, vocês não vão entender. Porque Jesus falou assim, a poucos vão ser dados o direito de entender, aos que são meus, a vocês, nessa noite. Os fariseus viviam à beira do caminho, por isso eles não entendiam a mensagem. Eles eram mestres, doutores da lei, sabiam toda a religião, eram religiosos. Mas a semente verdadeira do Evangelho, na verdade o Evangelho, a palavra de Deus que eles tinham a Torá, não sei o quê, porque pastor é tudo ladrão, pode, ó o carro do pastor, é um Kicks, ó, eu trabalho, irmão, trabalho bastante. Não, porque dá dízimo do pastor, não sei mal o quê, infelizmente, é o que ficou rotulado em muitos lugares. E quando você vai falar para um jovem, vai falar para alguém de igreja, você não consegue falar isso, essa semente já não consegue nem chegar, Satanás já vem e rouba. As aves do céu vêm e roubam essa semente. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz o seguinte: pois a palavra de Deus é viva e eficaz,
e é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Então a semente, ela é viva. Só que infelizmente, muitas pessoas, quando a gente vai tentar semear, as aves do céu vêm e roubam essa semente. Você já deve ter visto algum passarinho vir pegar semente, comida e... A gente conclui que essa semente à beira do caminho é o seguinte: como diz o Evangelho, o próprio Senhor Jesus explica que algumas pessoas são como essa semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada, logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. O diabo tira a palavra dos seus corações para que não creiam e não sejam salvos. Ou quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende. Então o primeiro terreno é o que fica à beira. Nenhum de vocês aqui está à beira do caminho, né, irmão? Em nome de Jesus. A palavra de Deus está viva aí no coração de vocês. Segundo tipo de terreno, solo pedregoso. Pedregoso, para não falar errado. Pedregoso. Lucas diz que parte dessa semente caiu sobre as pedras. E quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Em Marcos e Mateus diz que parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Logo brotou, mas porque a terra não era profunda, essa semente morreu. E Marcos e Mateus, quando dizem que quando saiu o sol, as plantas queimaram. Essa semente foi queimada. Ela brotou, mas foi queimada pelo sol, porque não tinha raiz. E o que isso tem a ver com a gente? Isso tem tudo a ver com a gente. São muitos de nós, ou às vezes pessoas que nós conhecemos, que ouvem a palavra, a semente é lançada, ela até chega a germinar no coração dessa pessoa. Ouvem a palavra, recebem com alegria, todavia, visto que não tem raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação, uma perseguição por causa da palavra, ou quando surge o Covid, que todo mundo vai para tudo que é lugar, mas não pode vir na igreja, aí acontece o que, irmão? Aí seca e morre. Esse tipo de solo pedregoso é aquele coração que recebe. A pessoa sai feliz. Quantas pessoas, irmãos, quantos jovens daqui da nossa igreja, das suas igrejas, quantos amigos nossos, o pessoal daqui da igreja lembra, vem no culto, sai daqui, não, agora eu vou mudar de vida, aleluia, oh, glória a Deus, ó, caí na unção lá, mas sai daquele portão, acorda no outro dia, não fixa a raiz, vem a primeira tentação, vem a primeira dificuldade, não vou mais na igreja não. E é assim, solo pedregoso. A pessoa sai feliz, mas não muda de vida, não está disposta a mudar de vida, não está disposta a abandonar os prazeres da carne, não está disposta a abandonar as festinhas, não está disposta a abandonar a cachaça, não está disposto a abandonar a rodinha dos amigos. Ai, pastor, mas eu sou jovem, como assim? Eu vou... Tem uns amigos. Ô, irmão, já falei, eu falo para os jovens aqui, gente, você ser jovem na igreja não é regime de ditadura não, irmão. Você pode fazer um churrasquinho, você pode se divertir, galera que se diverte, vocês podem ir na piscina. Falaram para mim, né, mas não tem nada. Fala assim, pastor, como você, sendo pastor, joga bola? Eu falei, sai daí, fariseu. Eu falei, vai che. A gente tinha até aqui na igreja o Miandas Futebol Clube. Nós vamos voltar ele um dia. Galera jogava bola toda quinta-feira ali na quadrinha do Cambé 2. Tem que voltar, que meu histórico de atleta não permite mais, por enquanto. Irmão, dá para ser feliz, amando a Jesus. Você não vai ser o careta não, irmão. O solo pedregoso, muitas vezes, você fica assim, não quer fixar raízes. Mas eu sempre falo para os jovens, jovens, Deus na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, Ele teve misericórdia de mim, que fiquei afastado mais de 10 anos da minha vida.
E tudo que vocês acham que é bom no mundo não é, irmão. Eu tocava na noite para dupla sertaneja, ficava nas festas, do manguaça aí. O que é que isso traz pra gente? Nada. Tudo ilusão. Outro dia acordo com dor de cabeça, irmão. E aquele vazio dentro do peito, que só é preenchido por Jesus. Ai, miga. Ai, amigo. Irmão, Jesus te ama. Jovem, Jesus te ama. Fixa raízes. Eu não aguento. Então esse solo pedregoso, ouve e percebe que é uma boa palavra, motivadora, consoladora, isso gera alegria. Mas aí sua rotina volta ao normal, foi o que eu falei. E no outro dia, quando a sementinha está começando a brotar, a árvore está começando a brotar, você não deixa ela ter profundidade, ter raiz, você mata. É o primeiro convite para o churrasco, irmão. Chopp liberado. Já era. Irmão, faz mal. Ó. Além de fazer mal, você fica barrigudo, viu? Irmão. Jovem, você pode ser feliz de tantas formas. E levar tantos amigos seus jovens a Cristo. Mostrando para ele que o Evangelho, a vida com Jesus não é essa coisa careta que muita gente acha. Na minha época, olha, acho que eu estou ficando velho. Na minha época era pior. Hoje em dia virou até modinha ser cristão, né? Fala ser gospel. Mas na minha época era pior. Fala assim, você é crente, não sei o quê, é crentinho, crente não sei o que lá. E vocês sabem as coisas. Hoje não tem mais isso não na escola, irmão. Ô, você é evangélico? Legal, cara. Aquela igreja lá, ó, comunidade, luz, câmera. O que ela teve na igreja se perde. Tem gente que não dura outro dia, dura até uma semana. 2 semanas, 1 mês. A pessoa vem, recebe Jesus como seu Senhor e Salvador. A gente vem aqui, e legal. Aí a pessoa vai, não lê a hora, não lê Bíblia, fica o dia inteiro no WhatsApp, Facebook, Instagram e Netflix. Eu vou querer receber depois, tá? Porque eu estou fazendo propaganda para vocês. Aí não se alimenta de nada, não tem raiz, irmão. Infelizmente, muitos jovens, pelo menos aqui da igreja, eu não sei se é só aqui nessa igreja, na de vocês, nunca aconteceu isso. Não tem relacionamento com Deus, não vai em nenhuma oração, não vai, participa de nada dos jovens, quando você vai ver, ele já está longe e afastado, infelizmente. Quem já assistiu aquele filme Deus Não Está Morto? 2. Quem é que já assistiu? Não? Então assiste, irmão. Aí, ó. Dica de filme. Pastor, por que você fala tanto de filme? É porque eu gosto. Dica de filme. Deus Não Está Morto 2. É top das galáxias. Deve ter num monte de plataforma aí que eu não vou falar o nome de novo. Foi muita propaganda pro negócio lá. Mas esse filme tem uma cena que aquela cena me marcou. Aquela cena me impactou. Que ela diz o seguinte... Aquela professora, vou dar só um pouquinho de spoiler para quem não assistiu. A professora ela é perseguida por ela ser uma cristã e ela permanecer cristã. E uma menina pergunta alguma coisa para ela e ela acaba respondendo e houve um mal entendido e começam a perseguir ela. O corpo docente quer expulsar ela porque ela é cristã, porque ela falou de Jesus na sala e aquilo lá é proibido, não pode falar de religião nos Estados Unidos, não sei o que. E um monte de coisa. E ela passando aquela luta, e ela naquela aflição. E aquela personagem, ela chega uma hora que ela está na casa dela e ela começa a chorar. E ela fala, Deus, eu não vou aguentar. Senhor, eu não vou aguentar, eu não estou aguentando essa prova. Deus, por que eu estou passando isso por causa do seu nome? Porque o Senhor não faz nada. Eu estou passando tudo isso por causa do Senhor e o Senhor parece que não faz nada. E essa perseguição. Aí o pai dela... muito sábio, falou assim, filha, deixa eu te falar uma coisa. Quando o professor aplica uma prova, ele fica quieto, só observando você fazer a prova. E é interessante que depois disso, os alunos foram lá, cantaram música linda, e aquela situação se reverteu. Ou seja, quando nós temos a semente no nosso coração, e nós não deixamos que ela seja semeada no solo pedregoso, quando nós temos o relacionamento com Deus, pode vir as tentações, pode vir as provas, podem vir as aflições, mas você vai conseguir fixar raízes. E para mim, e para você, para a nossa vida cristã ter êxito, jovem, não é uma corrida de 100 metros que você corre, a nossa corrida é uma maratona.
ela é longa. E a gente tem que alimentar as raízes a cada dia. Ainda mais jovens, como é difícil ser um cristão jovem hoje, né? O mundo oferece tantas coisas a vocês. O acesso a tantas coisas ficou tão fácil. Na minha época era tão difícil ter as coisas. Eu trabalhava, eu ganhava pouquinho, não conseguia ter as coisas. Hoje não. Os jovens tudo é celular chique, é videogame top, é computador top, é tudo top. Mas enfim, fixe raízes. Não deixe a semente, por exemplo, que está sendo ministrada agora, hoje, entrar no seu coração, você sair daqui, tirar essa semente. Solo entre espinhos. Diz que outra parte caiu entre espinhos que cresceram e com eles sufocaram as plantas. Em Marcos diz que de forma que ela não deu fruto. Os espinhos crescem junto com a planta. Vemos que nesse solo existem muitas ervas daninhas, espinhos entre outros males que crescem junto com essa planta e ela assim fica sufocada. Vamos dizer que essa é a pessoa que vem para a igreja, o jovem que vem para a igreja, recebe a palavra de Deus. Essa palavra de Deus entra no coração dessa pessoa, ela começa até a dar fruto. Só que conforme vai crescendo o evangelho dentro dessa pessoa, conforme vai crescendo o amor de Deus, a ação do Espírito Santo, as ervas daninhas vão crescendo junto. Por quê, pastor? Porque tem muito espinhos, tem muito entulho e coisas que fazem mal ainda no coração desse jovem, dessa jovem, desse irmão, dessa irmã. Muitas pessoas ainda hoje estão na igreja há muito tempo, muitos jovens, mas por exemplo, tem um profundo ressentimento com seus pais, com seus irmãos, com outros jovens da igreja, com irmãos da igreja. Estão aqui na igreja, glória a Deus, aleluia. Mas essa semente, ela cresce sufocada, porque ainda existe muito entulho no coração, muita falta de perdão, muita arrogância, muita desobediência, muito eu. Amém, irmão? A planta germina, mas as preocupações da vida faz com que essa planta seja sufocada. As riquezas, os desejos e os prazeres dessa vida. Essa planta não amadurece. E eu lhe pergunto agora, onde está o trono do seu coração? Está no quê? O que é isso, pastor? Trono do coração? Qual que é a coisa que você mais deseja hoje na sua vida, jovem? Se eu perguntar para um jovem, aí vai falar assim, pastor, nossa, aquela varoa, aquele varão, eu quero casar. Aí as meninas já querem casar, aquela igreja enfeitada. Ó, irmão, vai ter o templo novo aqui, se vocês quiserem casar aqui, pode depois. Igreja enfeitada, mas onde está o trono do seu coração, irmão? Qual é a coisa que você mais deseja? Isso diz muito sobre a semente que está dentro de você. Em Mateus capítulo 6, versículo 21, diz o seguinte: aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. E eu não estou dizendo que é errado, irmão. Você tem que orar mesmo para casar, irmão. Paulo diz, é melhor casar do que ficar se abrasando. Oxe, não é? Não? Todo mundo quer solteiro igual Paulo? Aí, ó. Isso aí, ó. Então ora, fala, no tempo certo, o Senhor enviar ali. Ah, pastor, não, eu quero ter um carro. Eu lembro que quando eu era mais novo, meu sonho era ter o meu carrinho. Aí eu consegui, meu pai me ajudou a comprar meu primeiro carrinho. Era um Chevette, eu chamava de derrete. Meu derrete era da hora. Terminando e crescendo. Mas a sua preocupação com as coisas terrenas sufoca a voz do Espírito Santo. Sufoca a palavra de Deus. Porque essas pessoas, esses jovens, muitas vezes deixam sempre Deus em segundo plano. Por exemplo, muitos jovens não vêm na igreja, na rede jovem, porque deixam Deus em segundo plano e vão fazer outras coisas. Aleluia, hashtag fica a dica. Eu não estou dizendo faltar uma vez ou outra, mas não vem. Ai, como disse na palavra, como que é? Jesus, eu não posso ir porque eu vou me casar. Eu não posso ir porque eu comprei uma casa nova. Eu não posso ir porque eu tenho que enterrar meus pais. E Jesus fala, uma coisa é necessária. Vem e me segue. Fica comigo. As demais coisas eu acrescento. Jovens, uma coisa só é necessária na nossa vida. É o Senhor. As demais coisas, irmão,
Ele vai acrescentar tudo na sua vida. Emprego, carro, esposa, ministério. Mas uma coisa é necessária: que a semente dele esteja viva e sem esses espinhos, sem essas preocupações que sufocam a voz do Espírito Santo falando conosco. E o último terreno é a boa terra. Lucas diz: a outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por um, sem fruto por uma semente. Marcos e Mateus diz assim que outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu, deu boa colheita a 30 por um, 60 por um e até 100 por um. Mas as que caíram em boa terra são os que ouvem com coração bom e generoso. Ouvem a palavra, preste atenção, entende, aceitam-na, retém ela no coração e dão fruto, com perseverança, insistindo, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Aceitar a palavra, entender que ela é o caminho, a verdade e a vida. Reter a palavra, o problema, irmão, sabe qual que é? Hoje nós temos as melhores ministrações, hoje nós temos os melhores louvores, hoje nós temos as melhores estruturas, e hoje não pode dizer assim que chove. O problema não é a quantidade de chuva. A chuva que eu estou dizendo, o problema não é a quantidade de informação. Hoje você vai no YouTube e você vê os melhores pregadores, você vê os melhores teólogos, você vê o melhor conteúdo cristão. O problema não é a quantidade de chuva que cai. O problema é o solo do nosso coração que não consegue reter essa chuva. Jovem, quantas palestras a gente escuta, quantas ministrações boas, quantos cultos aqui, até falar assim: irmão, oh Jesus, as orações antes caiu um fogo e agora não cai mais. Será que mudou a oração ou mudou o nosso coração? Os cultos antes era cheio e hoje não é mais. Será que mudou Deus? Quem a gente cultua ou mudou o nosso coração? As igrejas antes eram mais fervorosas, hoje não são mais. Será que mudou o evangelho ou mudou o terreno do nosso coração que não consegue absorver a chuva? Nossa, o nosso grupo de jovens, a mocidade, como era chamado antigamente, era cheio, tinha os congressos, tinha as coisas, todo mundo participava, todo mundo era unido. E será que mudou o quê? O evangelho, o Espírito Santo, a ação de Jesus, ou mudou o terreno do nosso coração que não consegue absorver o que Ele derrama? Como está o nosso coração? O Senhor está falando aqui, e essa semente que Ele está falando, como é que você está recebendo ela? Você está entrando aqui, ou você está indo para o seu coração? Ter perseverança, se colocar como um soldado, um cristão aprovado que passa pelas provas e não desiste, olhando para o seu alvo, para o seu modelo que é Jesus. Quando Jesus ficou sozinho com os 12 e os outros que estavam ao seu redor, fizeram perguntas acerca dessa parábola. E perguntaram: Jesus, por que o Senhor fala ao povo por parábolas? Por quê? E eu falei isso, eu vou repetir novamente. Jesus disse: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino de Deus. A vocês foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Como é que você se sente com isso? Nossa, está alegre, bastante alegre, né? Irmão, jovem, para você foi dado o mistério de conhecer as coisas de Deus. Você podia estar em tantos lugares hoje. Você não está aqui porque você simplesmente veio obrigado. É porque alguém me chamou, sim, mas o Espírito Santo te trouxe aqui para escutar isso hoje, para escutar isso agora. A você foi dado conhecer esses mistérios. A você foi dado o direito de ser chamado filho de Deus. A você foi dado o Espírito Santo para morar no seu coração, se assentar sobre o seu espírito. E eu tenho uma boa notícia para você. Você foi escolhido para essas coisas, para ser um semeador no reino de Deus. Eu e você, nós somos escolhidos por Jesus. Não é interessante? Já parou para pensar? Entre bilhões e bilhões de pessoas, Jesus te trata como um ser individual. Ele te ama, Ele conhece seu nome, Ele conhece tudo sobre você. No Salmo 139,
diz que antes dos seus ossos estarem formados no ventre da sua mãe, Ele já te conhecia. E o Espírito de Deus, o Espírito Santo, quer que o nosso coração esteja sempre fértil, para que a semente dele caia numa terra boa, e ela venha germinar, e ela venha dar frutos, e frutos, e frutos, até 100 por um. A palavra diz que a árvore a gente conhece pelos seus frutos. Que frutos eu e você temos dado no reino de Deus? Ai, pastor, mas eu nem conheço direito. Então, seja bem-vindo. O Senhor te chama hoje para pertencer ao reino dele, à família dele, à mesa dele, se assentar na mesa dele. Talvez você esteja assistindo. O Senhor te convida hoje. É simples. Senhor, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados. Envia o teu Espírito Santo para habitar dentro do meu coração. Nós temos semeado o que, jovens? O que mais tem hoje na igreja são jovens salvos, sentados e satisfeitos. Jovem, a gente tem energia. Ó, a gente, estou jovem também. A gente tem energia. A gente tem força. Vocês conversam, vocês são descolados. Vocês têm um WhatsApp, irmão. Semeia a palavra. Semeia o evangelho. Leve isso. E deixe seu coração sempre receptivo para receber a boa semente da palavra de Deus. Pessoal do louvor, vem cá. Eu não sei como que está o terreno do seu coração. Eu não sei se você se identifica agora. Nossa, meu coração está igual à beira do caminho. Eu escuto a palavra, já fui na igreja um monte de vezes. Mas para mim não muda nada. É porque essa semente você não deixou ela cair dentro do seu coração. Não, meu coração está igual aquele terreno pedregoso. Eu até saio daqui animado. Hoje eu vou sair daqui animado. Amanhã, a partir de amanhã, eu mudo de vida. A partir de amanhã, chega de pecadinho de estimação, eu mudo de vida. Só que aí chega amanhã, você recebe os convites, e as tentações, e o mundo, e os prazeres. E você fala, pensando bem. Aí você vem na igreja de novo, recebe a palavra de novo, sai daqui de novo e acontece a mesma coisa. Porque o terreno do seu coração continua pedregoso. Talvez seu coração esteja como coração entre espinhos. Você continua vindo, você continua recebendo evangelho, mas existem entulhos dentro da sua alma, entulhos dentro do seu coração, falta de perdão, coisas que precisam ser resolvidas na sua alma, tristezas, ansiedades. E esse espinho sufoca o agir de Deus na sua vida e você não consegue fluir. Ou talvez seu coração esteja hoje numa terra boa e você dá muito e muito fruto. Então continue dando frutos. Continue semeando a palavra de Deus. Continue semeando a boa palavra. Mas lembre, existem terrenos no nosso coração. E o Senhor Jesus quer semear no solo fértil, na terra boa. E ela vai dar frutos. Até 100 frutos por uma semente. Enquanto eles vão cantar aqui, eu não sei como é que está seu coração. Mas eu te sugiro, você que está me assistindo, a orar e falar com o Senhor. Porque muitas vezes a gente quer enganar a nós mesmos. Só que não adianta, irmão. O Senhor é aquele quem sonda o nosso coração, sonda o nosso interior. E Ele sabe quem a gente é quando ninguém está vendo. Ele sabe o que nós pensamos. Ele sabe o que vai vir antes da palavra chegar à nossa boca. Então seja sincero. E mude o terreno do seu coração hoje, se for preciso. Amém?
Aleluia. Acabou a bateria do negócio aqui. Recebe essa palavra no seu coração em nome de Jesus, irmão. Amém? Se coloque em pé, por gentileza. Eu vou orar por você, por quem está nos assistindo através da live. Pai, te agradeço, Senhor, essa noite, pelo ter a oportunidade de te adorar primeiramente, de falar com o Senhor, dizer quão grande o Senhor é, quão amoroso, quão bondoso, te exaltar acima de tudo. Te agradeço, Senhor, pela vida de cada um que está aqui, cada um que está assistindo e vai assistir posteriormente. Que a tua doce palavra, Senhor, que é viva e eficaz, que penetra juntas e medulas e divide, que ela alcance o coração de cada um, que ela venha cair, Senhor, dentro de um terreno fértil, de um solo fértil, e que ela venha germinar, e que ela venha dar frutos e frutos e muitos frutos. Que esses jovens, Pai, sejam essa geração, Senhor, de homens e mulheres cheias do Teu Espírito, que por onde eles passarem, Senhor, enfermos sejam curados no Teu nome, aprisionados pelas mãos de Satanás sejam libertos, e que o Teu Evangelho seja semeado por cada um deles, Senhor. Que eles sejam semeadores da Tua palavra, que a Tua semente não caia à beira do caminho, não caia no meio das pedras, não fique entre espinhos, mas que ela fique, Pai, no terreno fértil, aonde o fruto do Teu Espírito é abundante. Senhor, vivifica isso no coração de cada um, que nós possamos ser muito mais, Senhor, que frequentadores de igreja, mas que nós possamos ser atalaias, Senhor, ser como flechas enviadas e arremessadas por Ti, levando e manifestando o Teu reino por onde nós passarmos, Senhor. Que os terrenos dos nossos corações sejam um terreno bom, Senhor, e que nós possamos levar essa semente a cada um que está ao nosso lado, à nossa família, aos nossos amigos, aos nossos entes queridos, Senhor. Eu te peço agora em nome de Jesus, alcance cada um deles, Senhor. Aquele que está enfermo seja curado agora em nome de Jesus. Aquele que está aprisionado seja liberto agora em nome de Jesus Cristo. Aquele que tem algum lixo, algum entulho na alma, Senhor, alcance ele agora. Cure a sua alma, cure o seu interior. Que o Teu Evangelho, Pai, o Teu reino se manifeste agora na vida desses jovens, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.